Aleluia. Mais uma vez, cumprimentos na paz de Jesus. Amém. Aqui nos promete ser breve, rápido, eu mesmo não consigo fazer meus irmãos, mas transmitir algo da parte do Senhor para o teu coração esta noite. Aleluia, que Deus continue derramando a sua graça. Foi grande e tremendo o que Deus fez aqui nesta noite, que eu pude sentir desde a noite saio da banda que eu estava aqui, eu consegui sentir a presença, aliás, do Espírito Santo do Senhor. Meu coração começou a queimar, comecei a chorar, né? No simples ensaio, o Senhor ele pode fazer também grandes coisas. Quando você realmente se entrega para o Senhor, quando você faz corpo, alma e espírito para o Senhor, por mais simples que seja aquilo que você está fazendo para Ele, Ele pode operar um milagre sobre a tua vida. Aleluia. Sem perda de tempo, aleluia. Abre as nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo de número 14, a passagem bem conhecida do povo de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Uma passagem conhecida, né, que todos conhecem, de cor salteado. Aleluia. Mas eu quero transmitir rapidinho algo da paz de Deus ao teu coração nesta noite. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Jesus anda por cima do mar. Amém? Gostaria que os irmãos acompanhem. Se os irmãos quiserem sentar, pode sentar. Tá bom? Pode ficar à vontade, pode sentar. Não sei que meus irmãos aí estão cansados. Pode ficar à vontade. Eu vou estar lendo. Os irmãos apenas acompanhem. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Eu queria perguntar para os irmãos: quem ordenou? Quem ordenou? Jesus. Que os discípulos entrassem no barco, aleluia, e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu estava meditando nesta passagem, querido, por Deus, da palavra do Senhor, uma passagem conhecida do povo de Deus. Eu tenho muitos pastores aqui na minha retaguarda, que quem sabe conseguem se expressar melhor, explicar melhor essa palavra. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, nesta noite, como a palavra mesmo vai dizer que Jesus os constrangeu, Jesus, aleluia, ordenou com que eles entrassem no barco. Jesus não pediu para eles um favor. Jesus não falou: se vocês quiserem, vocês podem entrar no barco. Olha, se vocês sentirem o coração, vocês podem entrar no barco. Não, Jesus vai dizer que Jesus ordenou com que eles entrassem no barco. Jesus constrangeu com que eles entrassem no barco, enquanto ele despedia a multidão. Quando Jesus estava despedindo aquela multidão, foi ali na multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, despedindo aquela multidão, ele foi para onde? Ele foi para onde, igreja? Agora está difícil, né? A Bíblia aqui está faltando. Não vamos voltar com a história bíblica, não se preocupa não, tá? Mês que vem nós vamos voltar. Ele foi orar só. Ele subiu ao monte para orar. Agora eu quero trazer algo para você nesta noite. Você pode entender, Elias. Mas muitas vezes, eu e você, nós entramos de barcos que Jesus não manda. Muitas vezes nós entramos em barco que Jesus não manda. Os discípulos entraram porque Jesus mandou. Jesus deu uma ordem para ele: entre no barco e atravesse para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão, Luiz, vou orar, Luiz. Mas Jesus não falou assim: daqui a pouco eu vou atrás de vocês. Não, Jesus falou: entra no barco e atravessa para o outro lado. Só que muitas vezes nós entramos em barco que Jesus não ordena. Muitas vezes nós estamos em barco que Jesus não manda. E a diferença, sabe qual é? É porque muitas vezes nós entramos em barco que Jesus não mandou, e quando vem as consequências, nós queremos que Jesus resolva por nós.
Nós queremos que Jesus resolva por nós. É a mesma coisa chegar para o pastor Edmilson. Ele nunca me prestou um centavo, vamos dizer assim, e eu quero que ele me devolva o dinheiro que eu prestei para ele, sempre que eu emprestei para ele. Como que eu vou fazer? Jesus constrangeu o ordenou que se entra no barco e atravessa. E quantos barcos nós temos entrado que Jesus não tem ordenado? E esses barcos, queridos, já foi dito esta noite através da pastora Célia, Deus me confirmou, estava com outra mensagem. Mas são nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos, é que lá na frente vai gerar, aliás, os frutos, vai gerar as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Muitas vezes nós olhamos para o barco, é bonito, eu vou entrar nesse, é mais acessível, é mais fácil, é mais melhor, vamos dizer assim, melhor de se navegar por ele. Só que nós não sabemos qual a direção que esse barco vai tomar. Nós não sabemos qual o rumo que ele vai tomar e aonde ele vai chegar. Verdade. E quantos barcos errôneos nós temos tomado? Quanta direção contrária da ordenança que Deus nos mandou, nós tomamos, e depois, vamos dizer assim, quebramos a cara e perguntamos para Jesus o porquê. O que aconteceu, Senhor? O porquê que está acontecendo isso? Escolhas. Escolhas. Tudo o que você planta, você colhe. Não adianta, queridos. Não tem como nós plantar, aliás, um pé de laranja e querer colher uva. Não tem como. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Plantou uva, vai colher uva. Escolhas definem a situação das nossas vidas. E eu posso dizer também que eu sou prova de entrar em barcos que Jesus não manda. E depois as consequências das escolhas, elas vêm. E só que depois nós queremos que Jesus resolva para nós. Nós queremos que Jesus resolva algo que nós mesmos escolhemos, que Ele não mandou. Jesus falou para o discípulo: entre no barco, eu vou despedir a multidão, vou orar. Mais à frente nós vamos ver que lá para a quarta vigília da noite, de 3 e 6 da manhã, vai dizer que o barco já estava em alto mar. E os discípulos estavam lá desesperados. Desesperados. Aleluias. Não significa que Jesus mandar você entrar no barco que você não vai passar por dificuldade. Não significa que Jesus mandar você tomar um barco que você não vai passar por luta, que você não vai passar por problema. Quando você entra no barco que Jesus mandou você entrar, há uma diferença de você entrar no barco que Jesus não mandou. A diferença é, se Jesus mandou, Ele se responsabiliza por você, pelo seu barco, e Ele sabe aonde vai chegar. E aquele barco que Ele não mandou, aleluia, Ele não se responsabiliza, e você não sabe aonde vai chegar, porque você vai estar sem direção. Porque quando Jesus mandou os discípulos no barco, atravesse para o outro lado. Agora, quando nós entramos no barco que Jesus não mandou, nós entramos, vamos para onde? Que direção nós vamos tomar? Aonde nosso barco vai chegar? Qual vai ser o porto? Será que nós vamos conseguir chegar no porto? E quantos barcos nós temos tomado? Que tem nos gerado prejuízos, tem nos gerado dificuldades, tem nos gerado lutas, provações. E muitas vezes nós lutamos, remamos, e nada acontece, continuamos girando no mesmo lugar, levado pelo vento, contrário, sem ter uma direção, sem ter um ponto seguro para chegar, sem ter aonde atracar o nosso barco. E muitas vezes temos questionado a Deus o porquê da situação. Aleluia. Em vez de nós questionarmos a Deus, nós temos que pedir misericórdia ao Senhor. Porque foi o barco que nós entramos sem Jesus mandar. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus que quando os discípulos estavam no meio do mar, que as ondas batiam contra aquele barco, Jesus estava orando no monte. Aleluia. Quantas vezes eu e você nós tiramos um particular com Deus?
Quantas vezes no dia nós tiramos um particular para com o Senhor? Quantos minutos você tira do teu momento, do teu dia, para se comunicar com o Senhor? Para realmente dobrar os seus joelhos e se conectar e ter intimidade com Deus. É isso que está nos faltando hoje em dia. Nós voltamos a ter intimidade com o Senhor. Nós voltamos a sentir a sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus, todas as vezes que ele fazia um milagre, ele ia orar, ele ia para o Monte de Aleluia, se conectar com o Pai, falar com o Pai. Ele está mostrando que é necessário, aleluia, nós temos uma intimidade, uma comunhão com o Senhor Jesus, tirar um período do nosso dia, do nosso momento, aleluia, para dobrar nossos joelhos, aleluia, entregar e falar com o Senhor. Tem intimidade, tem comunhão, aleluia, tem comunicação com Deus. Glória a Deus, Aleluia. Quantas vezes durante o dia nós tiramos algum período da nossa vida para orar ao Senhor? Muitas vezes nós acordamos, levantamos, vamos para o trabalho, voltamos para nossas casas, e o dia assim da mesma forma, assim vai. Jesus está mostrando ali que ele tinha essa comunhão com o Pai, tem essa intimidade com o Pai. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele veio, ele estava quase ao ponto de naufragar. Eu acredito que Jesus, ali lá do monte, viu os seus discípulos em desespero, no meio do mar, o vento batendo para um lado e para o outro, e eles ali desesperados. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos, é que mesmo no meio daquela tempestade, eles continuavam remando, porque eles sabiam para onde Jesus mandou eles. Eles tinham uma direção, eles tinham um objetivo, e quem ordenou foi Jesus. A tempestade estava soprando, batendo, mas eles queriam chegar do outro lado. Eles estavam remando. Quem sabe no seu coração, às vezes fala assim: Jesus mandou, às vezes ele vai se responsabilizar. Eu creio que nós não vamos morrer aqui, porque foi ele que mandou. Ele não ia mandar nós entrar no barco, atravessar o mar, para morrer, às vezes, no meio do mar, nessa tempestade, nessa dificuldade, nessa ajuda, não. Jesus, querido, quando ele manda você entrar no barco, ele se responsabiliza. Você não vai morrer nessa tempestade que você está passando. Quando é Deus que manda, ele toma conta do teu barco, da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, porque foi ele que mandou você entrar. Quando ele manda, ele toma conta. Ele te socorre no mais alto nível da tua dificuldade. Põe isso no seu coração nessa noite. Quem sabe eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, se é física, se é psicológica, se é espiritual, não sei, se é familiar, financeira, mas se você está na direção, e se foi Deus que mandou você entrar no barco, ele está dizendo: ei, você não vai morrer, porque você tem um objetivo, e eu vou estar contigo, e você vai chegar do outro lado. Mas só se for Deus que mandou. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer a certa feita que quando ele ia se apresentar a Roma, que eles foram embarcados no barco, no navio, e eles formaram uma tempestade. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus que o apóstolo Paulo chegou para o comandante e falou assim: olha, é melhor não entrar no barco, navegar no navio, porque vai vir uma tempestade. Não vai dar certo esse negócio. Está se formando uma tempestade, e eu acho que não é o momento certo para nós navegar. Só que o homem, quando acha que pode fazer alguma coisa, só que nós, como seres humanos, falhos que somos, muitas vezes achamos que nós temos força em nós mesmos para fazer alguma coisa, para tomar atitudes, decisões. Eu vou fazer, não, eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo, eu vou fazer porque eu sei que vai funcionar. Mas sabe que nós esquecemos? O que a palavra do Senhor vai falar? Vai dizer: antes de você fazer uma viagem, ou antes de você fazer um negócio, qualquer coisa que seja, primeiramente nós temos que fazer o quê? Consultar a Deus. Senhor, é da tua vontade que eu faça a viagem? Não é da tua vontade que eu faça esse negócio? É da tua vontade que eu vá? Não, mas muitas vezes eu confio no meu ego humano, querido, dizer: não, eu vou porque vai dar certo, eu vou fazer porque vai funcionar, porque eu estou fazendo. Não! Nós temos que aprender a entender, querido, que a vontade que está em nós não é em nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: não é eu também que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu tenho que entender que não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, mas eu querer a vontade do Senhor, que tem que permanecer sobre a minha vida.
dizer sobre a minha vida. Decisões erradas geram consequências para nossas vidas. Atitudes erradas geram prejuízos para nossas vidas. Aleluia, Deus, é verdade. Traz sofrimento, feridas, lutas. Mas quando Deus manda você entrar, Ele se responsabiliza. Aleluia. E vai dizer que quando o apóstolo Paulo entrou aqueles navios que eles foram, chegando em certa altura do mar, veio a tempestade. E o navio ficou perdido lá. E o apóstolo Paulo vai virar para os seus comandantes lá e vai dizer assim: mas não foi razoável? Se vocês tivessem me ouvido, nós não estaríamos nessa situação. O navio já estava perdido. Eles já tinham lançado tudo ao mar. O navio estava à deriva. Eles remaram, lutaram, remaram, não conseguiram. E deixaram o navio embora à toa. O apóstolo Paulo virou para eles assim: se vocês tivessem me ouvido, de estar ouvindo o que eu falei para vocês, nós não estaríamos nessa situação hoje. Não estaríamos aqui perdidos à deriva no meio do mar sem saber para onde vamos. Mas o que é interessante é que quando nós acreditamos em crendo em onde há o homem ou a mulher de Deus, Deus ele entra com a providência. Vai dizer que eles não comiam, Deus disse que não comiam nada. E o anjo apareceu para o apóstolo Paulo e falou assim: olha, não se preocupa não, porque o teu objetivo você vai chegar lá. Ele sabe que você se apresente, sim. Você não vai morrer. E diga uma coisa: todos que estão com você nesse navio também não vai morrer. Glória a Deus, aleluia. Não vai perder um fio de cabelo sequer da cabeça de ninguém. Mas se perder o navio, a carga, mas nenhuma vida vai perecer por causa de você. Deus vai dizer para você que nesta noite, aleluia, enquanto você continuar confiando naquele que te chamou, naquele que te escolheu, aleluia, que mandou você entrar no navio, está dizendo: ei, a tempestade pode estar batendo um lado, a tempestade pode estar batendo do outro, mas se você confia, a promessa ela alcança tua família, a promessa ela alcança teu filho, teu esposo, a tua esposa, não importa, Luiz, enquanto você permanecer debaixo da economia e da autoridade do Senhor, Ele está dizendo: pode se perder muito novo, mas não vai perder um fio de cabelo sequer na cabeça de ninguém. Não vai se perder. Aleluia. Porque quando Deus te promete, e quando Deus te manda você entrar, Ele se responsabiliza. Você pode dizer: pastor, você não sabe a luta, não sabe o bem. Foi Deus que mandou, então não se preocupa não. Se foi Deus que mandou, Ele está cuidando. No momento certo Ele vai entrar com a providência para a tua vida. E você, quando chegar do outro lado, você vai olhar para o mar e vai dizer: nossa, mas meu Deus me deu força, realmente eu atravessei meia hora que eu cheguei aqui. Que vento está soprando sobre a tua vida hoje? E vai dizer a palavra do Senhor, já vou estar terminando, que quando os discípulos estavam no seu mais alto desespero, Jesus olhando, vendo aquela situação, lá para as 3, 6 horas da manhã, Jesus falou assim, quando eles achavam que tinha mais remado, estavam cansados, exaustos, já não tinha mais forças. E quantas vezes nós nos encontramos assim? Remamos, chega uma hora que as forças se caem. Chega uma hora que não conseguimos nem pegar no rio. Chega uma hora que você vai tentando uma remada, falou assim: não dá mais. O profeta Elias foi a mesma coisa, fez cair fogo do céu, fez, aconteceu, só que chegou um momento que ele remou tanto. Ele chegou, foi para o deserto, se deitou debaixo do pedezinho e falou assim: Senhor, chega, não dá mais, eu desisto aqui, eu paro, pode tirar minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais, do que ninguém. Chega. Quem sabe eu me imagino assim, eu quero conjecturar que não diz a palavra, eu diz eu. Quem sabe Deus olhando para ele lá no céu, falou para o anjo: vem aqui. O anjo chegou, pois não, Senhor, leva a pão e água para uma pessoa que está lá fora tentando desistir, abaixo tentando desistir. Eu imagino o anjo olhando assim, quem sabe poderia imaginar que seja qualquer outra pessoa, menos o profeta Elias. O homem que orava, não chovia, orava, fazia cair fogo do céu, né? Quem dorme, imagina. Aí Deus falou assim: o anjo que sabe pergunta: quem é, Senhor? É meu servo, o profeta Elias, ele quer desistir. Imagina o eu, o mesmo não está na Bíblia, estou conjecturando aqui para você ver. Imagina o anjo tomando susto, mas Elias. Logo Elias, o homem que fazia cair fogo do céu, Senhor. O homem que orava, aleluia, se parou de chover. Elias. Aleluia.
Mas ele já tinha remado tanto que chegou uma hora que os seus braços não aguentavam mais. Aí sabe o que seu feito? Ela pega pão daqui, pega a água daqui e leva lá para ele. Pega a água daqui, pega o pão daqui. Pega o pão, leva para ele. Glória! Pega a água, leva para ele. Glória! Aleluia! Dormindo, o Senhor falou para ele assim, ó, hoje falou para ele assim, ó, levanta. Aqui tem água, aqui tem pão. Come e bebe, porque é longa a tua. Eita! Só que ele estava tão cansado, tão desanimado, que o que ele fez, ele voltou a dormir. Aleluias. Quantas vezes o Senhor usa alguém para falar com a gente, conosco, mas nós estamos numa situação tão difícil que nós não damos crédito e continuamos na mesma situação. Então, mesmo se fosse, o anjo vai lá de novo. Levanta, come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Quem aqui está pensando parar? Não é porque o Senhor te chamou que eu e você estamos privados de livre de provações. O que Jesus vai dizer? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Quando ele diz siga, ele não fala assim, toma a sua cruz e vai na minha frente, que eu vou atrás de você. Não, ele fala assim, siga. Ele está dizendo, porque eu vou na frente. Eu vou quebrando as correntes, eu vou tirando o espírito do caminho, eu vou te dando vitória, eu vou te dando livramento. Aí na hora que você não conseguir mais, aí eu estou na tua frente, eu volto, pego pelo teu braço, ele te ajuda a continuar a tua jornada. Para encerrar, queridos, quando o discípulo estava lá no seu pior momento, Jesus veio andando sobre as águas. O discípulo olha uma tempestade, vento contrário, uma pessoa andando sobre as águas. E a palavra vai dizer que eles gritaram em desespero, com medo, achando que era um fantasma. Jesus vai dizer, calma, sou eu. Não precisa ficar apavorado, sou eu. O discípulo estava desesperado. Ali Jesus podia acalmar aquela tempestade, podia naquele momento. Mas tem tempestade que vem para mim, para testar a nossa fé, a nossa convicção e em quem nós cremos. E vai ser a palavra do Senhor, que quando os discípulos começaram a entrar em desespero, Jesus falou, sou eu. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Deus está dizendo que, através da sua palavra, antes de ele acalmar essa tempestade, primeiramente ele vai acalmar o teu coração. A tempestade que há dentro de você. Os discípulos estavam desesperados, mas quando viram Jesus, Jesus gritou, calma, sou eu. Não adianta ele acalmar a tempestade lá fora e você continuar com a tempestade dentro de você. Não adianta, não vai mudar nada. A pior tempestade é aquela que está dentro de nós. Ele está dizendo, sou eu, calma. Primeiramente eu vou acalmar você. Eu vou acalmar a tempestade que é em você, dentro da tua mente, dentro do teu coração. A tempestade que está tirando a tua paz, a tua saúde, está afetando o teu psicológico, o teu físico, está afetando a tua família, a tua casa. Primeiramente eu vou tirar essa tempestade. Aí sim, depois que eu tirar essa tempestade, eu acalmo a tempestade que está em volta de você. Aí o discípulo entendeu que quando eles se acalmaram, Jesus entrou no barco e Jesus falou para a tempestade, acalma-te. E a tempestade cessou. Então nessa noite, queridos, eu não sei qual é a tempestade que está dentro de você, mas Jesus está falando da sua palavra. Ele vai acalmar essa tempestade dentro de você. Quando ele acalmar essa tempestade dentro de você, para que você seja lúcido e entender, ver e compreender como Pedro fez. Senhor, se é o Senhor mesmo, então permita com que eu vá ter encontro com o Senhor. E quando eles estavam vendo a tempestade, viram o fantasma, gritaram. Mas quando a tempestade dentro deles se acalmou, Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, então me permita ir ao teu encontro. E Jesus falou, o quê? Vem, Pedro.
Mas Jesus ele não tinha acalmado a tempestade lá fora, só dentro deles. Pedro foi, só que ele olhou para a tempestade. Então olhe para o Senhor esta noite. Ele vai acalmar essa tempestade que está dentro do coração, para depois ele fazer a obra externa para a sua vida. Fica esta mensagem. E o Senhor continua falando mais do coração. Até aqui, meu Senhor, e até aqui eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.